glória a Deus. O Senhor está na retaguarda, Ele está zelando, Ele está cuidando de cada vida nesta manhã tão preciosa. Sou grata ao Senhor pelo convite de estar aqui com as irmãs, né? A minha amiga, missionária Márcia, bênção de Deus na minha vida, mulher de Deus. Obrigado pelo convite. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa manhã está em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 10 ao 14, que diz assim. Eu vou ler no versículo 10 mesmo. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-o para mim, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Muito se fala sobre o que o Senhor fez na vida desta mulher. Muito se fala sobre o milagre que aconteceu na vida desta mulher. Porém, pouco se fala sobre a atitude que essa mulher precisou ter para que o milagre acontecesse dentro da casa dela. O profeta Elias, eu não vou me adentrar sobre o profeta Elias, mas eu preciso fazer uma introdutória, eu preciso falar sobre isso também, a qual o Senhor colocou no meu coração. Ele foi levantado em um tempo muito difícil para profetizar sobre um povo a qual tinha se afastado totalmente do Senhor, estava adorando outros deuses, e ali ele lança uma palavra dentro de um cenário ao qual ele também estava inserido. Porque muitas das vezes, irmão, profetizar sobre a vida de alguém, mesmo que seja bom ou ruim, profetizar sobre a vida de alguém a qual eu não estou inserida no cenário é fácil. Eu falar: irmã, aguenta firme, que o Senhor vai fazer. O cenário está desfavorável, mas o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. É fácil eu falar porque eu não estou inserida no cenário. Mas o profeta Elias, ele estava inserido dentro do cenário a qual ele mesmo profetizou. Ele sabia que ele iria sofrer as consequências juntamente com aquele povo. Mas Elias ali, ele conhecia o Deus a qual ele servia. Elias, ele conheceu Deus que estava orientando e designando a vida dele, e ele sabia que mesmo que ele passasse pela crise junto com aquele povo, o próprio Deus iria trazer o recurso para a vida dele, porque ele estava debaixo de um comando, ele estava debaixo de uma ordem, ele estava debaixo de uma palavra. E o Senhor vai e manda ele ir se esconder diante do ribeiro. Fala: Elias, sai daí, se esconde diante do ribeiro, que eu vou ali te manter, ali eu vou mandar a provisão para você. E Elias, ele vai. Só que o Senhor fala para ele se esconder, porque os inimigos queriam matar Elias, os inimigos estavam à busca de Elias. Só que aquele local onde Elias estava inserido era um local temporário, era só por um momento. Porque a palavra esconder significa algo temporário, algo provisório, não vai ficar ali para sempre. Porque o Senhor tinha algo muito maior para fazer através da vida do profeta Elias. O Senhor tinha algo muito maior para cumprir através da vida dele. Então, aquele ribeiro, aquele local, aquele deserto, não era um lugar de permanência, era um esconderijo. Muitas das vezes o Senhor nos esconde em lugares improváveis, em situações improváveis e desertos, que muitas das vezes nem nós queremos estar, mas ali é o nosso esconderijo.
Ali é o lugar onde nós conseguimos ter acesso ao Pai, ter intimidade ao Pai, para entendermos aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas lá na frente. Elias, ele não sabia o que o Senhor estava preparando ele, forjando ele à beira daquele ribeiro, para ele fazer coisas lá na frente. Ele não sabia, mas ele confiava. Viver, irmãos, do sustento do Senhor em meio à crise, a provisão do Senhor vir para a gente em meio à crise é muito bom, mas não se vive propósito na zona de conforto. Não se cumpre propósito em zona de conforto. Elias estava muito confortável na beira daquele ribeiro, ele acordava, os corvos serviam, ele tinha ali tudo na mão, mas o Senhor fala, chega o momento que o Senhor fala para Elias, Elias, levanta-te. O Senhor dá um comando para alguém se levantar, alguém que está ou prostrado, ou deitado, ou sentado, está muito acomodado naquela situação. Então, o Senhor, às vezes, nos encaminha para um deserto para nos esconder do nosso inimigo, para nos esconder de alguma situação. E muitas das vezes o Senhor provê a bênção, provê o milagre, o Senhor nos traz sustento diante daquela situação. Só que o Senhor não nos quer ali. O Senhor não nos quer acomodado naquela situação, porque o Senhor tem algo muito além para fazer. E não era sobre Elias, era sobre a atitude daquela mulher que ela estava tendo do outro lado, na cidade. E ali o ribeiro seca, nós conhecemos a mensagem, a provisão de Elias acaba, e ali ele ouve a voz do Senhor. Elias, ele só ouve a voz do Senhor quando a provisão acaba. Elias, ele só ouve a voz do Senhor quando o recurso zera. Aí o Senhor fala com ele, Elias, está na hora de você se levantar. Eu sei que está bom aí, eu sei que você está sendo mantido aí, mesmo sendo um deserto. Porque muitas das vezes nós estamos enfrentando lutas, batalhas, desertos, mas a provisão sempre chega. O Senhor manda um vaso, o Senhor fala com alguém, usa alguém para ministrar sobre as nossas vidas, e a gente se acomoda ali. A gente fala, está muito bom, eu estou ouvindo a voz de Deus, o Senhor está me mantendo, o Senhor está trazendo sustento. Mas não era sobre Elias, era sobre o que o Senhor iria fazer lá na frente, sobre o que o Senhor queria fazer lá na frente. E ali o Senhor fala, vai para Serepta, que ali eu já ordenei ali uma mulher que te sustente. E a palavra de Deus diz que quando Elias, ele chega à porta da cidade, ele vê uma mulher apanhando gravetos. E é onde o Senhor quer nos falar aqui nesta manhã. A atitude daquela mulher, a crise, ela estava instaurada para todo mundo. Os dias difíceis, todo mundo estava passando. Mas aquela mulher, ela estava tendo uma atitude que ninguém estava tomando. Ela estava fazendo o necessário, o básico, que ninguém estava fazendo. Porque se Elias chega à porta da cidade e ele logo avista ela fazendo isso, é porque não tinha mais ninguém fazendo o que ela estava fazendo. Não tinha mais ninguém fazendo aquilo que ela estava fazendo. Porque estava difícil, era para todo mundo. Os dias estavam ruins para todo mundo. Mas só ela estava fazendo o que era para fazer. E foi isso que eu acredito que chamou a atenção do céu, né, para aquela mulher. Porque aquela mulher, mesmo estando no momento difícil, ela foi fazer o que tinha que fazer. São como nós aqui nesta manhã, são como essas mulheres aqui nesta manhã. Né? Quantas deixaram o serviço, quantas deixaram os afazeres, quantos deixaram, né, o que tinha para fazer, para falar, eu preciso ter esse momento com o Pai, eu preciso fazer o básico, mas que é necessário. Porque o dia está difícil para todo mundo. O mundo espiritual, ele está em guerra. Todos nós estamos em guerra. Se for abrir aqui o microfone para cada uma contar o que está passando, talvez nós vamos ficar, meu Deus, misericórdia. Ou talvez pessoas ao nosso lado que nos procura, nos pede oração. Irmã, ora por mim porque a situação está difícil, ora por mim porque minha casa está em guerra, mas muitas das vezes não está fazendo o que é necessário fazer. Muitas das vezes não tem a atitude de fé que muitas mulheres aqui nessa manhã tiveram.
E fala assim, é porque ninguém sabe o que eu estou passando. Irmã, nós estamos passando também. A gente passa também. Mas nós temos a certeza que enquanto nós fazemos aquilo que o céu designou, enquanto nós fazemos aqui o que o Pai designou, passando esse momento com o Senhor, de devocional, o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor está trabalhando. E é essa confiança que precisa estar dentro do nosso coração. Enquanto eu estou aqui orando, enquanto eu estou aqui no devocional da palavra, enquanto eu estou aqui estudando, o Senhor está cuidando de tudo. E é essa atitude de fé que chama a atenção do céu. É essa atitude de fé que fala, está difícil, a luta está grande, mas ela está lá, ela está adorando, ela está fazendo, ela está cumprindo o que é necessário. E foi o que chamou a atenção do céu para a vida dessa mulher. Eu acredito que Elias, quando viu aquela mulher naquela atitude, na mente dele, ele falou, opa, ela vai me sustentar, porque ela está se movimentando. Ela está fazendo o que ninguém está fazendo mais, o que ninguém acredita mais. E quando Elias ele chega para aquela mulher, que foi a palavra a qual nós lemos, ele vai e pede para ela o quê? Traz-me, peça uma vasilha, um pouco de água. Ele pediu justamente aquilo que ele sabia que estava faltando na cidade. Ele pediu justamente aquilo que ele sabia que era a maior dificuldade do momento, para ele ver qual seria a atitude daquela mulher, o que ela falaria, se ela negaria, né? E ela foi e trouxe. Ela foi lá e pegou aquilo que era a maior dificuldade dela. Aquilo que estava faltando para ela, ela pegou e entregou, ela não hesitou, ela não questionou. Ela poderia ter falado, a cidade toda está sem água, não chove, nós estamos em crise, você me pede, eu sou sozinha, eu sou viúva, eu só tenho filho. Então, ela foi e fez. Ela foi e fez aquilo, ela entregou aquilo que estava faltando para ela. Muitas das vezes, quantas vezes o Senhor nos levanta para ministrar na vida de alguém algo que nós estamos precisando? Quantas vezes, irmão, o Senhor me levantou para orar por alguém, eu não podia ser mãe. E eu orava e via o Senhor operar milagre na vida de tantas pessoas. E eu falava, Senhor, que dia vai chegar o meu? Eu era totalmente improvável, eu era estéril, acometida por uma tumoração ovariana. E ali eu aguardei 6 anos a minha promessa. E quantas vezes eu via o Senhor operar milagre na vida de pessoas vir testemunhar aquilo que era a minha maior necessidade. E ali eu via o Senhor fazer. E muitas das vezes eu poderia questionar, Senhor, eu estou pagando um preço, eu estou aqui orando, eu estou aqui, e o Senhor está fazendo, e na minha casa. Não, eu entregava aquilo que eu tinha de melhor. Eu entregava que era a minha oração, eu entregava e via o Senhor cumprindo. E foi desse jeito na vida dessa mulher, ela entregou aquilo que era a maior necessidade dela naquele momento. E não só dela, como de toda a cidade. E ali ele foi mais além ainda. Ele viu que ela não hesitou, ele viu que ela fez, e ele vai lá e peça assim, agora, prepare-se, também agora eu quero um bocado de pão na tua mão. Aí ela fala, primeiro ela exalta o Deus de Elias, a qual ela não conhecia, e fala que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite. Vê que eu apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ali ela expõe para Elias a situação dela. Ela fala, olha, eu não tenho, o que eu tenho aqui pode ser que seja o meu último recurso. Pode ser que seja a minha última refeição. Os dias estão difíceis, eu não sei o que vai ser da minha vida, da minha casa daqui para frente. Mas Elias pede ela para fazer, porém entregar primeiro para ele. E ali ela faz. Aquela mulher, irmãos, ela não sabia o que poderia ser da vida dela, da casa dela, do filho dela. Ela não sabia.
Ela estava ali, as esperanças dela talvez já estavam acabando. O recurso dela já estava acabando. Ela falou, pode ser que seja a minha última refeição. Pode ser que seja o meu último recurso. Mas diante da palavra, da tua palavra, eu vou entregar. Porque Elias, ele profetizou sobre a vida daquela mulher. Então, a atitude dela estava em evidência. O ato de fé daquela mulher, juntamente com a profecia do Elias, gerou um milagre dentro da casa dela. Talvez alguém fale assim, eu já estou sem força. Eu já nem sei mais se eu vou suportar mais um dia. Talvez seja meu último momento, talvez seja minha última adoração, porque o cenário está difícil, a pressão está muito grande. Mas, irmão, entrega o seu melhor nesta manhã. Entrega para o Senhor o seu melhor, mesmo você não entendendo o que você está enfrentando. Se apegue na palavra profética, se apegue na palavra do Senhor. É ela que traz o sustento, é ela que traz o alimento. Elias, ele provou a fé daquela mulher, ele queria ver o que estava dentro do coração dela, porque no primeiro comando que o céu deu para Elias, era para ele se esconder no ribeiro. Mas antes de Elias sair dali do deserto, o Senhor fala, vai lá que você vai habitar ali. Habitar já é um comando de permanência, de comunhão. Elias, ele sabe, o Senhor já tinha falado com Elias que ele iria habitar ali junto com aquela mulher. Ele iria ter comunhão com aquela mulher. Ele sabia que o estágio dele de esconderijo no deserto era temporário, mas junto com aquela mulher seria permanente. E ele precisava ver aquilo que estava no coração dentro daquela mulher, se estava alinhado junto do propósito deles. Irmão, nós temos que estar observando as pessoas que estão no nosso redor. Nós precisamos saber se o que elas carregam, se o que elas vivem, se aquilo que elas entendem está alinhado com o propósito do céu para a sua vida. Porque pode ser que o que está no coração daquela mulher, de quem está do seu lado, é temporário. E como nós vamos ter comunhão, como nós vamos ter permanência ao lado de alguém que é instável diante do Senhor, que hoje crê, amanhã não crê, que hoje faz, amanhã não faz, que hoje acredita, mas amanhã não acredita. Ele anda lá e assudemanta labás. Cuidado, irmãs, com quem vocês se alinham. O céu está nesta manhã dizendo, observa as pessoas ao seu redor. Porque muitas das vezes você não está vivendo o propósito, ou muitas das vezes você não está conseguindo atingir aquilo que o céu já designou para você, porque você está se alinhando a pessoas que não têm a mesma convicção, que não têm a mesma fé, que no primeiro vento, que no primeiro questionamento, da primeira pressão, ela fala para você, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem mais jeito, desiste disso. Mas quem ouviu a profecia foi você. O céu designou a profecia para você. Foi Elias que ouviu a voz do Senhor falando, você vai habitar ali e eu ainda vou levantar ela para te sustentar. Se Elias chegasse, irmão, diante daquela mulher, o cenário que aquela mulher estava vivendo, ele se apresentasse como um profeta, e falasse assim com ela, eu vim para cá porque o Senhor falou comigo que eu iria habitar aqui, e tem mais, é você que vai me sustentar. Aquela mulher, ela iria falar, como que eu vou te sustentar? Se o que eu tenho é necessário para eu fazer uma única refeição, e eu nem sei se eu vou viver além disso. Então, Elias, sabiamente, ele não falou para aquela mulher aquilo que o céu já tinha falado com ele. Ele testou ela, ele pediu ela a maior necessidade que ela tinha. Ele foi ver se o coração dela estava generoso, o coração dela estava aberto. Porque, irmãos, entenda, eu sou mãe, tem muitas mães aqui. Jamais a gente vai pegar o que é do filho. Talvez, dá mais o único recurso que nós temos para um filho e dá para uma pessoa que a gente nem conhece. E aquela mulher, ainda mais que nós temos experiência com o céu, nós temos experiência com Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E aquela mulher que não tinha? Aquela mulher nem conhecia o Deus de Elias. Mas o coração do Senhor conhecia o coração dela.
O Senhor sabia que o momento era difícil, era desfavorável, mas talvez naquele cenário, naquela situação, ela era a única pessoa que poderia ser canal de bênção na vida de Elias. Ela era a única pessoa que estava fazendo o que tinha que fazer, o básico, o necessário. Ela era a única que estava fazendo. Então, a atitude de fé daquela mulher, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo, ela falou: eu vou me movimentar. Ela poderia estar dentro de casa, irmão, aquela mulher poderia estar dentro de casa murmurando, aquela mulher poderia estar se lamentando, aquela mulher poderia estar, meu Deus, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu filho, está tudo difícil, está todo mundo sofrendo. Não, irmãos, a Bíblia não fala que aquela mulher estava dentro de casa murmurando. A Bíblia fala que aquela mulher foi se movimentar. Aquela mulher, ela estava se movimentando, ela estava fazendo, eu vou fazer o que tem que fazer. Se é apanhar lenha, eu vou apanhar lenha. Se é para ir para o devocional, eu vou para o devocional. Se é para fazer, eu vou fazer. Se é para ir no hospital, ficar com alguém, eu vou ir. Porque eu sei que enquanto eu me movimento, o céu responde a meu favor. É na movimentação que o céu te vê. Não é na zona de conforto, não é na murmuração, não é dentro de casa prostrada, reclamando do cenário, reclamando da dificuldade. Nós somos mulheres e nós temos esse hábito de muitas das vezes falar: meu Deus, está difícil. Meu pai, abre a porta. Senhor, envia o recurso. Ah, pai. Então, assim, e muitas das vezes, quando nós temos intimidade com alguém, aí que a gente fala mesmo: amiga, tá difícil, ora por mim, a situação tá complicada. Mas não, aquela mulher foi fazer o que tinha que fazer. Ela foi fazer o necessário. Ela falou: lá em casa eu só tenho a quantidade para uma refeição. Para fazer uma refeição, eu tenho que apanhar lenha. Então eu vou fazer. Porque muitas das vezes, irmão, a luta é tão grande, a batalha é tão grande, que a nossa mente, ela não consegue nem raciocinar o que nós devemos fazer. A nossa mente, ela vai tão longe que às vezes o Senhor fala assim, sabe, a gente não consegue nem pensar. Para alguém que está numa situação de fora, fala assim: ah, meu Deus, é só ela ir lá e fazer isso. Mas para quem está dentro do cenário, não consegue nem pensar. Não consegue nem raciocinar o que ela tem que fazer. E aquela mulher, ela conseguiu fazer um cálculo, ela conseguiu fazer uma rota, ela conseguiu fazer uma logística, ela conseguiu administrar até para quantas refeições ainda ela tinha o recurso. E ela foi e falou: já que eu tenho, ainda dá para uma refeição, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E foi o que ela fez. Porque muitas das vezes a gente não consegue nem calcular o que a gente tem, as ferramentas que nós temos nas nossas mãos. Às vezes nós temos ferramentas da nossa mão que ainda dá para manter a casa, dá para manter a vida. Senhor, nem que seja meu último recurso, eu vou gastar ele diante do Senhor. Nem que seja a minha última oportunidade, eu vou gastar ela diante do Senhor. Porque eu sei que se eu colocar diante do Senhor, o Senhor vai gerar um milagre dentro da minha casa. E ali a atitude de fé daquela mulher fez com que ela atendesse ao comando, ela fez para Elias. E dali, irmãos, a palavra diz que ela viveu muitos dias. A farinha da panela não acabou. Aquilo que ela achava que era o último recurso, aquilo que ela achava que era a última situação, aquilo que ela achava que seria a última refeição para ela e para o filho e para morrer, quando ela apresentou, ela entregou diante do profeta, ela entregou diante do Senhor. A Bíblia fala que não faltou. A atitude dela fez com que o recurso não acabasse. A atitude dela fez com que a provisão chegasse dentro da casa dela e não acabasse. Aqui eu listei, eu já estou encerrando, aqui eu listei algumas lições que essa mulher deixa para nós nessa manhã. Algumas lições que essa mulher apresenta para nós nessa manhã,
que foi muito importante para que o milagre chegasse na casa dela. Muitas das vezes nós estamos aguardando um milagre da parte do Senhor. A irmã falou aqui, nós não podemos viver só esperando o Senhor fazer, não. Ah, o Senhor vai fazer. Não, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer o que é necessário, nós precisamos fazer aquilo que o céu designou, nem que com pouca força. Às vezes a gente não está com vigor, porque a luta é grande, a batalha é grande, mas nós vamos fazer o que o Senhor nos designou. Vamos fazer o que é o necessário. Muitas das vezes nós queremos fazer algo mirabolante diante do Senhor. Ah, eu vou fazer sacrifício. Ah, eu vou... E muitas das vezes nós não conseguimos fazer o básico, o necessário. E o Senhor hoje está pedindo para nós: me adore, leia a Bíblia, se consagre, busque a minha face, busque a minha presença, obedece aos meus comandos, e que o do resto eu cuido. O Senhor não deixou faltar dentro da casa daquela mulher, porque o Senhor sondou o coração dela, viu que dentro do coração dela não tinha ganância. Ela tirou o único recurso do filho para entregar para uma pessoa que ela nem conhecia. Ela pegou a maior necessidade dela daquele momento e entregou diante do Senhor. Aquilo que mais faltava para ela foi o que ela entregou. E aqui tem alguns tópicos. Primeiro, a crise não paralisou ela. A crise não parou ela. Porque muitas das vezes, no momento difícil, o nosso maior sentimento é parar. O nosso maior sentimento é desistir. O nosso maior sentimento é abandonar. Mas ela não ficou paralisada, ela foi se movimentar, ela foi fazer. E a atitude de fé dela estava tão em evidência que chamou a atenção de Deus e do profeta. E ela foi fazer o que ninguém estava fazendo. Nesta manhã, irmãs, comece a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Comece a tomar atitudes que ninguém... Ah, mas não tem ninguém, não tem problema, faz você. Porque a sua atitude de fé, a sua movimentação, o seu posicionamento, aqui nessa manhã, a irmã Evelyn falou muito de posicionamento alinhado ao céu, sobre nos posicionarmos, sobre ouvirmos o comando do Senhor, e nós só vamos conseguir ouvir a voz do Senhor quando nós estamos posicionadas no centro da vontade dEle. Nós só vamos conseguir ouvir a voz do Senhor quando nós estivermos posicionadas, quando nós estivermos tomando atitudes de fé, porque prostrada, em zona de conforto, murmurando, reclamando, alinhada com pessoas que não estão no mesmo propósito que nós não vamos conseguir receber resposta do céu. Quem ouviu a profecia foi você. Quem ouviu o comando do céu foi você. E quem precisa ter esse discernimento é você também. Está alinhada a quem tem o mesmo propósito, está alinhada a quem está na mesma ligação que você, está posicionada diante de Deus. E quando o profeta ele lança uma palavra, ela não questiona, ela não hesita, ela não pergunta, ela vai lá e faz. Ela vai lá e entrega. Então, entrega o seu melhor para o Senhor, mesmo que seja o seu limite, mesmo que seja aquilo que você entende que é seu último recurso. O profeta fala e ela foi lá e fez. O profeta deu comando, ela foi lá e seguiu. E ela adora a Deus, mesmo sem conhecer. Ela fala para Elias, vive o Senhor teu Deus. Ela não conhecia o Deus de Elias, mas a primeira coisa que ela fez foi adorar. Falou, porque eu sei que se ele te trouxe aqui, foi porque ele me observou, ele sondou meu coração. E ela fala para Elias, sabe o que ela fez? Ela foi sincera. Ela foi sincera para Elias. Ela falou, a situação da minha casa é essa daqui. Eu só tenho esse último recurso. Ela relatou o problema dela. Irmãs, relata o seu problema. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor aquilo que você precisa. Seja sincera. A nossa maior dificuldade é não conseguir externar as nossas maiores limitações, as nossas maiores dificuldades. Muitas das vezes nós queremos mascarar aquilo que nós estamos sentindo verdadeiramente.
Isso não é falta de fé, não. Isso não é fragilidade, não. Sermos sinceras diante do Senhor, sermos sinceras diante daquilo, diante das pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar em oração, para nos ajudar na caminhada. O Senhor, ele age dentro da sinceridade. Muitas das vezes nós queremos externar algo que não é a verdade. Irmãs, eu estou com uma dificuldade nessa área, me ajuda em oração. A situação da minha casa está assim. Ela relatou o problema dela para o profeta. Ela falou, olha, eu estou para fazer minha última refeição e eu nem sei se eu vou estar viva daqui a pouco. Eu nem sei se eu vou ter mais recurso daqui a pouco. A minha esperança ela está acabando. O meu recurso ela está acabando. E ali ela foi sincera diante do profeta. E para terminarmos nesta manhã essa palavra, o que mais me chamou a atenção da atitude dessa mulher, mesmo que ela estava se movimentando diante da crise, mesmo que ela atendeu o chamado do profeta, é que nesse momento a maior dificuldade dela era comida. Mas lá na frente, a atitude de fé dela gerou milagre dentro da casa dela. Ela precisou ressuscitar um filho. Ela precisou ressuscitar um filho. Ela não sabia o que esperava por ela lá na frente. Ela não sabia que aquele ato de fé que ela teve naquele dia, que ela entregou a sua maior necessidade, o que estava doendo mais dentro dela, gerou um milagre muito maior lá na casa dela, lá na frente. Ela ressuscitou um filho. Então, muitas das vezes, irmão, nós achamos que o cenário está difícil, muitas das vezes nós sabemos, às vezes nós precisamos de um recurso para pagar uma conta ou de uma porta aberta, mas às vezes a sua atitude de fé hoje vai gerar um milagre muito maior lá na frente dentro da sua casa. Ela não sabia o que ela poderia passar. Ela não sabia a luta que ela iria enfrentar dentro da casa dela, mas a atitude dela, o posicionamento dela, aquilo que ela entregou diante do Senhor naquele dia, gerou um milagre muito maior lá na frente na casa dela. Então, no versículo 24, quando finaliza o capítulo 17, a palavra de Deus diz assim: então uma mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqui o Senhor já era propriedade dela. Ela já conhecia o Deus de Elias, porque lá atrás ela falou, vive o Senhor teu Deus. Ela não tinha tido experiência com Deus ainda. Ela não conhecia o Deus de Elias. Mas lá na frente, ela falou, Elias, hoje eu reconheço que a palavra do Senhor, meu Senhor também. Porque através da experiência que ela teve com Deus, ela falou, ele é meu Senhor também, ele já é o Senhor da minha casa. Então, o milagre que para ela era uma provisão de alimento, o milagre de ressuscitar um filho, para ela, naquele dia, gerou salvação dentro da casa daquela mulher, mudou todo o contexto da casa daquela mulher, mudou a história daquela mulher. Então, aquela mulher precisava de um recurso financeiro, a crise ela estava instaurada, aquela mulher, além de ressuscitar um filho, ver um milagre acontecer dentro da casa dela, a salvação chegou para ela e para a casa dela. Porque a palavra diz que ela sustentou ela e toda a sua família por muito tempo. Então, toda a família daquela mulher conheceu o Deus de Elias. Toda a família daquela mulher falou, o Deus de Elias, ele trouxe o sustento para nós diante de um cenário difícil. Então, irmãs, nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor ele venha nos fortalecer a cada dia, que nós precisamos estar posicionadas diante daquilo que o Senhor nos designou, que nosso ato de fé, nós precisamos nos movimentar, não fique prostrada, não fique parada, não se acomode diante da provisão, porque muitas das vezes o Senhor nos coloca num deserto, mas não é permanente não. O Senhor está falando para alguém aqui, esse deserto, ele não é permanente, vai passar. É só um estágio.
É só uma experiência, porque Ele tem muito mais para fazer, não só em você, mas através de você. Esse cenário, essa situação difícil, esse deserto que você está enfrentando hoje, é só um momento, vai passar, é só um esconderijo. O Senhor está te escondendo dos teus inimigos, porque se não fosse esse deserto, você já tinha morrido há muito tempo. Irianda lá iaçu demanta labás. Irianda lá iaçu decanta lá iaçu demanta labás. Se não fosse esse cenário difícil, você já tinha desistido há muito tempo. Foi nesse cenário difícil que o Senhor te escondeu. Foi nesse cenário difícil que o Senhor te livrou das mãos dos teus inimigos. Talvez você não está vivendo ainda aquilo que você queria viver. Talvez você não está nem comendo aquilo que você queria comer, mas é a provisão do céu. O céu manda te dizer nesta manhã, é o que eu tenho para você, porque é o teu esconderijo, eu estou te escondendo, eu estou te blindando, eu estou te guardando para coisas muito maiores, para que quando você chegar lá, naquela bênção tal, você não se esqueça que foi eu que te dei o sustento, foi eu que te escondi dos teus inimigos. Esse cenário não é para sempre. Esse cenário não é permanente, ele é temporário, vai passar. Continua firme, continua posicionada. Tá difícil. Às vezes nós temos tanto desejo. Nós estamos vivendo ali do maná, aquela provisão que ela vem à conta, mas é aonde o Senhor está nos escondendo, aonde o Senhor está nos blindando. Ah, meu Deus, quantos questionamentos. Pai, mas só está vindo a conta. Meu Deus, a provisão ela está vindo a conta, não está sobrando nada. Tem mulheres aqui que estão falando, pai, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, pai, mas a provisão que está chegando não está dando. Ai, irmã, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil acreditar diante de um cenário desse. Mas o Senhor está falando, mesmo nesses dias difíceis, eu estou trazendo sustento. Mesmo nesse dia difícil, é só um esconderijo, não é lugar de permanência. Não é lugar, não vai faltar, não vai faltar. O Senhor manda te dizer, não vai faltar, descansa o teu coração. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das irmãs que estão nessa live. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue trazendo sustento, que o Senhor continue trazendo os recursos necessários, que o Senhor continue trazendo força, vigor, abençoando cada uma que está diante desse projeto e continue firmes, continue fazendo, continue acreditando que o céu ele responde através da nossa movimentação. Eu vou fazer uma oração agora. Que Deus abençoe a vida de cada uma nesta manhã. Ah, Senhor, meu Deus e amado Pai, nesse momento, meu Deus, eu entrego diante do Senhor, meu Pai, esse momento a qual passamos juntas na Tua presença. Meu Deus, esse momento de fé, esse momento de comunhão, esse momento de palavra, a qual o Senhor, meu Deus, nos concedeu esse privilégio, meu Pai, de estarmos sentados à mesa junto a Ti, meu Pai, desfrutando daquilo que o céu tem reservado para nós. Meu Deus, eu venho pedir ao Senhor que vá de encontro à vida de cada mulher que está aqui, meu Deus, com seus ouvidos abertos, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, que deixaram, meu Deus, tudo, as distrações, deixaram os afazeres, deixaram o trabalho, para estar aqui, meu Deus, diante da Tua palavra. Meu Deus, responde, meu Deus, a vida de cada uma delas. Meu Deus, eu não sei a necessidade delas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe do que cada uma precisa nesta manhã. Meu Deus, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que derrame a Tua bênção, que o
Senhor vai entrando com cura para quem precisa de cura, que o Senhor vai entrando com provisão dentro da casa que precisa de provisão, que o Senhor entre com libertação, meu Deus, diante dessa família que precisa de libertação. Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada uma. Pai, o Senhor sabe do que cada uma precisa nesta manhã. Vai de encontro agora, meu Deus, sobre as necessidades de cada uma delas. Meu Deus, vai trabalhando, meu Deus, vai restaurando, meu Deus, vai fortalecendo. Irianda lá e Talabás, vai fortalecendo a vida de cada mulher, meu Deus. Vai fortalecendo, vai trazendo força, vai trazendo vigor. Meu Deus, cerca esta casa com teu poder, cerca esta casa com a tua glória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai colocando tudo no lugar, meu Deus. Coloque as coisas no lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus.